Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal? Final de semana por aqui e a gente vai editar um videozinho aí, compartilhando com os amigos, assuntando, sobre as aves caipiras aqui dos Pagos do Sul, né? As galinhas, né, pessoal? Aqui chamam de galinha grossa, que é as galinhas mistas, né? Que a gente sempre tem, né? A gente vai estar falando sobre a reprodução, né? Sobre a chocadura das aves. Que é bastante conteúdo, né, pessoal? Para colocar, para chocar né, a lua certa, a lua correta para ter êxito na reprodução dos pintos, né? E no segmento do vídeo a gente vai estar mostrando ali, assuntando com os amigos, também falando sobre os pichirum, né, pessoal, aqui no sul, que eram os mutirões, antigamente usavam na roça, né? Nas colônias principalmente, se ajudavam, as famílias, tudo unido, né? Isso aí foi se terminando, né, pessoal? Ainda tem, mas é raridade, né? Os puxeirões de trabalhar na lida do campo. Então, né, pessoal, a gente tinha ficado de passar para os amigos aí, compartilhar, o cappuccino. Então, a gente vai estar passando a receita do cappuccino caseiro aqui, né, pessoal? Do tempo da nona, né? Então, o cappuccino, né, pessoal, a origem do cappuccino é italiana, né? Mas conta na história que, lá pelos meados do século XVI, XVII, então existe há décadas, né, o cappuccino, né, pessoal? Que é um café cremoso, né? Então, conta a história que os turcos estavam invadindo, né, a Europa e se sentiram perdidos e fugiram, né, deixando muitas sacas de café. E o café turco é muito amargo, né? Aí os italianos começaram a acrescentar mel e leite, né? E fazendo esse ficar mais doce e mais cremoso. De lá para cá veio só mais eclementos, né, pessoal? Então o que a gente vai precisar, né, para fazer um café cappuccino muito bom, que é um café cremoso, né, pessoal? A gente vai precisar de 2 ou 3 xícaras, né, dessa xícara média aqui, de leite em pó integral, né, pessoal? 3 xícaras de leite em pó integral, a gente coloca num recipiente assim, né, num pote desse de sorvete, coloca as 3 xícaras de leite em pó. Depois, seguindo, né, pessoal, 3 colheres, né, de sopa de café solúvel, né? Tem que ser o café solúvel, né, pessoal? Se não tiver em pó ou granulado, a gente depois bota todos os ingredientes no liquidificador e bate a seco, né? Mas o bom é procurar uma marca que a pessoa goste em pó, né? Tem que ser o solúvel. 3 colheres, então, desse café junto com o leite aqui no mesmo pote, né, pessoal? Depois, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, né, pessoal? 4 colheres no mesmo recipiente. E depois a gente vai ter que usar uma colherinha dessas de chá, né? De canela, né, pessoal? De canela moída, né? No mesmo recipiente junto. E o que dá cremosidade é o bicarbonato de sódio. Mas esse bicarbonato não precisa ser muito, né, pessoal? É meia colherinha dessas de chá rasa. É só uma pitada, né? No mesmo recipiente, que é para dar cremosidade no café, né, pessoal? Depois a gente coloca em outros recipientes, se quiser colocar, né? Deixa assim, né? Tudo misturado assim, né, pessoal? Quando for tomar, né? Tira daqui, né, pessoal? A gente pega 2 colheres, né? Bem generosa assim, do cappuccino, né? Que já tá preparado aqui o pó dele, né, pessoal? Coloca na xícara. E aí, se quiser degustar com água quente, né? Morna, mas o bom é com leite, né, pessoal? Então é da maneira de cada um, né? Minha avó fazia, né, no rural antigamente, então ela fazia todos os ingredientes, só não colocava o açúcar. Também a gente coloca meia xícara de açúcar, né, pessoal? Essa mesma xícara a gente coloca de açúcar. Então a minha avó fazia e não acrescentava o açúcar, né, no pó do cappuccino. Fazia e depois botava à parte 1 colher de mel, né, que ele ficava bem espumoso. E no lugar do chocolate em pó, naquela época tinha a cascarija, que era a casca do cacau, que vinha semi-amargo, né, para os Pagos do Sul. A gente nem vê mais a cascarija, né, pessoal, que era aqui dos nossos irmãos Uruguai. Então é mais ou menos desse jeito, o cappuccino. Então é isso aí, né, pessoal? A gente vai preparar aqui um cappuccino, né, com leite, né, pessoal? Leite de vaca.
Se for de vaca Jersey, é um leite bem mais gordo, melhor ainda, né, pessoal? Então faz toda a diferença. Um café que fica bem cremoso, né? A gente já fez vídeos no canal falando sobre o café de Cambona, que é um café campeiro, né, de campo, que vem dos tropeiros para pescaria, acampamento, café forte. Mas tem várias, inúmeras receitas de cafés, né? E o café caseiro, esse cappuccino, é muito bom, né, pessoal? Pode ser acompanhado de uns crustoles, né? Que aqui no sul chamam de orelha de gato, em outras regiões chamam de orelha de coelho, cueca virada, que é uma delícia com canela assim e açúcar, né, pessoal? Então é mais ou menos desse jeito o cappuccino, né? Que é bem degustado aqui nos Pagos do Sul, na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, nos climas frios, né, pessoal? Que ele é bem cremoso e aquece, né? Então é uma delícia, né, pessoal? Uma receita prática e simples, né? Da gente ter sempre um cappuccino em casa. Então é mais ou menos desse jeito a lida, né, pessoal? A gente vai tomando um cappuccino aqui, que tá bem frio, né? E é um café cremoso muito bueno. Então nos Pagos do Sul não é só chimarrão, né, pessoal? Claro que o chimarrão é símbolo, né? O amigo fiel do gaúcho para todas as horas. Mas o bom chimarrão é no despertar da aurora, né? 5h30, 6 horas. E depois o café. Então, dando seguimento no vídeo, né, pessoal, falando sobre as galinhas caipiras, as aves, né? Aqui o gaúcho chama de galinha grossa, que é uma galinha média misturada, né, pessoal, de várias raças, né? Que serve para postura e para carne, né? Para abate também, assim, que é uma delícia, né, pessoal? A galinha caipira numa panela de ferro com molho, acompanhada de né, pessoal, de várias iguarias, né? Como, principalmente a polenta, né? Já mais lá para o sudeste, para o norte do nosso país, é umas galinhas mais finas, né, pessoal? Mais gigantes, assim, mais, vamos se dizer, mais compridas, né? Como o galo índio, é umas espécies diferentes. A galinha caipira é mais ossuda, né? Já no sul ela é uma galinha média, mais retaca, mais para carne e ovos. Claro que sendo só de gorna, ela é de ovos, né? Então a gente tem um pouco desse tchão galinha no sangue, né, pessoal? Tchão galinha o gaúcho chama quem cria galinhas, né? O pessoal rural aí cria bastante, né? Então é uma terapia quem cria, né? A gente sempre criou e é bastante conteúdo falando das aves, né? Também tem as pestes, né, pessoal? E as receitas caseiras de medicamentos caseiros eficazes, né? Então hoje tem facilidade para a gente se aprimorar, se atualizar e pesquisar aqui nos canais do YouTube, na plataforma, né, pessoal, do YouTube. A gente aprende muita coisa, né? Assim também como no Google, né? Para se atualizar e aprender tudo, né, pessoal? Mas a gente traz, né, na mala de garupa, o conhecimento do Google de galpão, que a gente aprendeu lá no Rio Grande Antigo, com os avós, com os homens produtores rurais de campo. Então a galinha não tem mistério, né, pessoal? Quem tem grandes produções, né, produtividade, como granjas e comercializa, né, galinhas para caipira, para abate e para ovos, chocadeiras elétricas, né, que dá para chocar 300 ovos, 900 ovos, enfim, né, a quantia que quer. Mas a gente que é pequeno produtor, assim, que é só para consumo familiar, ou até para comercializar alguns ovos, assim, a gente cria de 20 a 30 galinhas, né, pessoal? E a melhor chocadeira que tem é a garnizé, né? Que a garnizé, ela cuida os pintinhos até ficar na maioridade. Às vezes tem pintões grandes, né, pessoal, com 6, 8 meses, e as galinhas cuidam, é uma águia, né? Essas galinhas que cuidam. E a gente vai estar mostrando passo a passo ali e assuntando sobre a criação dessas aves, né, pessoal? Que é muito bom, né? Às vezes o pessoal diz que não é vantagem criar galinha, né? Que não tem retorno. Mas tem, né, pessoal? O máximo que pode ficar é empatado, mas perca não tem, né? Quando elas param de pôr, a gente abate, né? Os frangos, principalmente. Então, né, pessoal, a gente tem o galinheiro bem fechado aqui, né? Geralmente o galinheiro, para ser feito bom, é em L, né? 2 paredes em L de material ou de madeira, né, pessoal? E 2 paredes em L, né, que entra a luz solar, né, que entra o sol. A galinha precisa de 2, 3 horas de sol diárias, né? Então as galinhas caipira aqui do sul, elas precisam, né, pessoal, desse sol, como todas as aves precisam do sol, né? E chega a época da quaresma, né, pessoal, que todo mundo sabe, nessa época da quaresma é fevereiro, março.
que é para a postura das galinhas, né? E chegando 21 de junho, que é a entrada do inverno, é a noite mais longa do ano. Aí elas param mesmo, né, pessoal? Depois de 24 de junho, que é São João, conhecida a data da festividade de São João, as galinhas começam a pôr, né? Então elas começam a pôr no julho e agosto, que não é uma grande produtividade de ovos, mas começam a pôr. Depois setembro e outubro aí vem com frequência, né, pessoal? Elas começam a pôr até até a próxima quaresma. Então é 6 meses de ovos, né, pessoal? E os 2 meses mesclados, né? E ela para 4 meses sem colocar ovos. E nessa parada de postura, a gente abate os frangos, né? Que a gente vai selecionando, né, limpando eles, cevando, como diz o gaúcho, né, pessoal? Então a gente vai limpando, né, pessoal? Limpando é deixar num ambiente separado, né? Como se disser para pegar mais peso a galinha, né? Vai amilhando ela, colocando comida. Ela fica 45 dias em confinamento para o abate. Então essas galinhas grossas são galinhas médias, né, pessoal? São as galinhas que servem para carne e para ovos. Passando do segundo ano de idade, né, o bom é abater, né, pessoal, para não ficar muito duras, né? Então a gente vai limpando, né? Aí engorda, né? Separa os frangos para o abate e vai ficando sempre renovando, né? Por isso que é bom ter as chocadeiras, né? Que tem galinha que choca bem, né, pessoal? Que cuida dos pintos. E noutra edição, a gente vai estar passando e comentando com os amigos sobre as doenças, as pestes que dá geralmente nas aves, né, pessoal? Então ela tem que ter essas 2 horas de pastagem de verde, de ciscar, assim, que ajuda, né? Proteína e na saúde da ave. A serralha, né? O dente de leão é muito bom, aquele líquido branco que tem na serralha, né, pessoal? É vitamina para qualquer tipo de ave, né? Para as aves silvestres também e pássaros. A serralha e o dente de leão. Então na água a gente já fez vídeos falando sobre o que é bom colocar na água de quando em vez, né? Mas fica para outro vídeo, é bastante conteúdo, né? A gente vai falar sobre a sarna aviária também, né? Os medicamentos caseiros eficazes, o piolho, para bater o piolho de galinha também, né, pessoal? Principalmente no verão, a boba também, a gente tem medicamento caseiro, vai passar para os amigos aí, compartilhar em outra edição. Também os bexigões, né, pessoal? Derivado aqui se é área de mato, então tem bastante ataque de mosquitos, né? Que vem prejudicar principalmente os pintinhos. Então o bom de colocar a galinha para chocar sempre é nos meses de setembro, outubro, né, pessoal? Que é os meses que não está muito quente. Quando chega o verão, os pintinhos já estão grandes e ele já tapa a cabeça com as asas e não tem os grandes ataques de mosquito, né, pessoal? Que traz muitas doenças às aves. Então aqui a gente está cevando uma, né, pessoal? Já faz uns 20 dias que ela está confinada aqui. É uma galinha que já vai para 3 anos de idade, então a gente vai ter que abater ela, né, pessoal? Então a gente vai cevando aqui, tratando, né? Como dizem em algumas regiões, limpando, né, o animal para o abate daqui a 45 dias. Então a galinha, para ser caipira, ela tem que ter 2 horas, 3 horas de pastoreio, né, pessoal? Comer o pastinho verde. O verde é essencial para a galinha ser caipira, né? E a gente usa também a cama aviária, né, pessoal? Que é essencial, né? O NPK para quem tem horta aí, né? Então quem cria galinha sabe, né, pessoal? As galinhas grossas do sul. Então, né, pessoal, para as pequenas produções sempre é bom ter o garnizé, né? Aqui a gente tem o sureco, né, pessoal? Que é o peito de ouro aí, né, pessoal? 5h30 da manhã é o que desperta o gaúcho, né? Ele abre o bico, né, pessoal? Às 5h30 certinho, ele é pontual. O despertador, o sureco dos pampas aqui, né, pessoal? Que a gente já tem ele aqui, gosta de aparecer nos vídeos. E a gente tem uma garnizézinha, a pispirica, que ela é bem novinha, né, pessoal? Então a garnizé, ela cresce um pouco, ela tapa 7, né? Tapa 13, 17 ovos, dependendo do ninho, né? E do formato da origem da garnizé. Então a garnizé, ela é uma águia para cuidar dos pintos. Ela é uma mãe que ataca os predadores e não deixa chegar nos pintos, né, pessoal? Os pintão tão grande e ela sempre cuidando, né? Os carcará, aqui tem muito carancho que ataca os pintos. Os gatos, né? Gato do mato, os cachorros de rua também, né, pessoal? Então a gente tem que manter os animais fechados. E quando larga para pastorear, fica cuidando, né, pessoal? Então, as garnizés, né? A gente coloca os ovos de galinhas selecionados, ovos bons, né? Vai negociando na volta com os chacreiros, pessoal que tem sítio, pegando ovos de galinhas mistas, né? E é isso aí, né, pessoal? É muito bom ter, né?
as galinhas que vão ciscando no terreiro, comendo insetos, aranhas, esses bichos aracnídeos, limpa o terreiro, né, pessoal? Mas quem tem horta tem que ter todo o cuidado, mas faz parte, né? Então é muito bom a garnizé. E quando colocar no ninho para chocar, né, pessoal? Sempre colocar, a gente aprendeu assim, né? Com os antigos, colocar sempre na minguante. Se for possível, sempre na minguante. Porque aí vai descascar na cheia. E na cheia, a casca tá bem fina, né, pessoal? Bem lisa. E aquela membrana que fica embaixo da casca se rompe facilmente e os pintinhos não goram, né? Então deitar na lua minguante é eficaz, né, pessoal? Tem êxito na reprodução dos pintos. Também a gente aprendeu, né, pessoal, que nunca se coloca ovos pares, né? Sempre na quantidade ímpar, né? 7, né, pessoal? 9, 13, né? Uma galinhazinha pequena assim tapa tranquilo 7 ovos, né? A gente coloca 5 ovos de galinha grande e 2 de garnizé para dar seguimento na raça, né, pessoal? Então é bom ter um galinho garnizé e 2 garnizés, né? Para as pequenas produções. Então era isso aí o vídeo de hoje, né, pessoal? Compensa ter um ovo, né? Caseiro assim, né? Que a gema chega a ser bem vermelha, né, pessoal? Com bastante proteína. E se abater o animal tem uma carne gostosa, deliciosa, né? Que é muito bom. Então era isso aí, né, pessoal? Falando sobre as aves, né? As galinhas mistas dos Pagos do Sul. Até o próximo vídeo, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E Deus no comando sempre.